Quando pensamos em reis e rainhas medievais, geralmente imaginamos palácios reluzentes, monarcas vestidos com arminho, veludo e cobertos de joias, vivendo uma vida de luxo. Mas por trás do brilho das coroas polidas e do esplendor pomposo das cerimônias, o mundo deles estava longe de ser perfeito. Porque as famílias reais europeias têm uma longa e complicada história de genética entrelaçada, com gerações de casamentos entre parentes que prefeririam que os cronistas mantivessem em segredo. Todos já morreram, então nada impede que mergulhemos para ver tijolos, argamassa, linhagens de sangue e ambição cega. Bem-vindo ao Medieval Madness. Um novo começo. Em outubro de 1646, uma sombra caiu sobre a monarquia espanhola quando o rei Filipe IV da Espanha soube que seu único filho e herdeiro, o jovem Baltasar Carlos, de 16 anos, havia sucumbido à varíola. A morte do príncipe extinguiu não apenas uma vida, mas também o futuro frágil de uma linhagem já abalada por perdas. Apenas 2 anos antes, Filipe havia enterrado sua esposa Isabel da França, e a corte mal havia se recuperado desse luto. Agora o rei se via diante de um vazio ainda mais sombrio. O que mais atormentava Filipe não era apenas a dor pessoal, mas a ruína política que ameaçava se seguir. O delicado vínculo entre os Habsburgos espanhóis e austríacos, tão vital para a estabilidade de seu império, de repente parecia estar em risco. Sem herdeiro, o rei tinha pouca escolha a não ser se casar novamente, e assim, em 1649, aos 44 anos, Filipe IV tomou uma nova esposa. Ela era Mariana de Habsburgo, de 14 anos antes, prometida ao filho falecido dele. Mas Mariana era filha de Fernando III, imperador do Sacro Império Romano, e sobrinha do próprio Filipe. Um lembrete claro de como a linhagem dos Habsburgo havia se fechado sobre si mesma. 2 anos após casar, a jovem rainha teve o primeiro de 5 filhos, mas só 2 sobreviveram à infância. Em novembro de 1661, Mariana deu à luz o tão esperado herdeiro, o futuro Carlos II da Espanha. Sua chegada deveria ter sido um triunfo, mas carregava um peso sombrio. Dos 56 ancestrais na linhagem de sua mãe, 48 também eram ancestrais de seu pai. Parabéns, bebê Carlos, você acaba de receber o prêmio de membro da realeza mais endogâmico da história europeia. A dinastia preservou sua pureza ao custo de sua força, um testemunho vivo do legado perigoso que Filipe lutou para garantir. Comece desde o início. Então vamos voltar ao começo para entender como as coisas ficaram tão ruins. O incesto real não era novidade de forma alguma. No Antigo Egito, os governantes acreditavam ser deuses vivos. O faraó Ramsés II casou-se com sua filha Cleópatra Sinksu. II casou-se com seu irmão e Amenófis I casou-se com sua irmã. Hipócrates já falava sobre genética desde o século V a.C. Ele defendia a teoria dos tijolos e argamassa, que dizia que elementos físicos do corpo se concentravam no sêmen e depois formavam partes do ser humano no útero após a relação sexual. Ele também acreditava que características físicas adquiridas eram herdadas, de modo que um homem com músculos das pernas fortes significava que ele tinha mais partes musculares nas pernas, e seu filho teria mais chances de ter pernas mais fortes por causa disso. No entanto, Aristóteles discordava e perguntava por que uma pessoa que havia se tornado deformada ou que era deficiente poderia ter um filho fisicamente normal. Ele também acreditava que os pais podiam transmitir qualidades que surgiam apenas mais tarde, como a ousadia. Aristóteles acreditava que, em vez do modelo de tijolos e argamassa, as características eram transmitidas dos pais para os filhos como um projeto de informações. Aristóteles destacava a importância do sangue na hereditariedade e famílias reais defendiam essa ideia com devoção quase fanática, protegendo suas linhagens. Hoje, nós já conhecemos a teoria dos genes e sabemos que o DNA carrega esses genes. Como seres humanos, temos 46 cromossomos, 23 de cada um dos pais. Um roteiro genético molda tudo, da cor do cabelo à inteligência e ao tipo sanguíneo. Os problemas surgem quando uma criança herda um gene defeituoso,
E isso só piora se ambos os pais carregam e transmitem esse gene defeituoso, porque ambos pertencem à mesma linha familiar. Quanto mais próximos geneticamente os pais e mais gerações esse padrão se repete, maior a chance de características prejudiciais se acumularem, elevando o risco de crianças com múltiplos distúrbios hereditários. Na verdade, ser primos de primeiro grau significa que uma criança tem o dobro de chance de morrer na infância ou de ter algum tipo de doença física ou mental. De volta ao começo. Como o futuro de uma dinastia dependia do nascimento de uma única criança, os casais reais, especialmente a rainha, sofriam enorme pressão de todos os lados. Num mundo cheio de homens medrosos que temiam mulheres no poder, era somente tendo um filho homem que a monarquia poderia ser protegida e o reino permanecer estável. Não era segredo que a maioria dos reis se preocupava quase só em ter um herdeiro homem. Basta ver Henrique VIII da Inglaterra. Ele se divorciou de suas duas primeiras esposas por não terem lhe dado um herdeiro homem, deixando Catarina de Aragão após 24 anos de casamento, virando o país de cabeça para baixo e rompendo com a Igreja Católica, depois mandando decapitar sua segunda esposa sob acusações duvidosas de adultério e ainda mais duvidosas de bruxaria. A Europa medieval era formada por casas reais em que o poder era transmitido pelo sangue. A principal forma de garantir isso era o casamento entre membros de linhagens reais. A escolha de uma esposa para um rei ou príncipe era quase sempre política e dependia da formação de alianças, e para eles, quanto mais pura a linhagem, melhor. O incesto correu ao longo de toda a história dos Habsburgos, também conhecidos como Casa da Áustria, uma importante dinastia real que um dia moldou o destino da Europa. A família se dividiu em dois grandes ramos, os Habsburgos austríacos e os Habsburgos espanhóis. Ainda assim, ambos estavam unidos pela mesma determinação de manter o poder rigidamente fechado dentro de sua linhagem sanguínea. No centro estavam os Habsburgos austríacos, detentores de longa data da coroa imperial do Sacro Império Romano e governantes de um vasto império que perdurou até o século XX. O ramo espanhol surgiu de uma união decisiva quando, em 1496, Filipe I, filho do imperador Maximiliano I e conhecido como Filipe, o Belo, viajou para a Espanha para se casar com Joana de Castela. Esse casamento não apenas uniu duas casas reais. Ele deu início a uma nova linhagem dos Habsburgo, cuja influência logo se estenderia do coração da Europa até os confins do Novo Mundo. A estratégia de casamentos da dinastia se voltou para dentro de forma tão implacável que uniões entre tio e sobrinha, primos de primeiro grau e outros parentes próximos, se tornaram quase rotineiras. Ao longo de 3 séculos, de 1450 a 1750, os imperadores do Sacro Império Romano e os reis Habsburgo da Espanha arranjaram 73 casamentos entre si, seus filhos e seus netos. Uma teia densa de alianças que gradualmente se apertou até se tornar algo muito mais íntimo. Muitas dessas uniões não eram apenas políticas, mas consanguíneas, fazendo com que a linhagem familiar se cruzasse repetidas vezes. 4 vezes um tio tomou sua própria sobrinha como esposa, Filipe II da Espanha com Ana de Habsburgo, Arquiduque Carlos com Maria da Baviera, Filipe IV com Mariana de Habsburgo e Leopoldo I com Margarida da Espanha. O padrão continuou com 2 casamentos entre primos duplos de primeiro grau, 9 entre primos de primeiro grau, 4 entre primos de primeiro grau com diferença de uma geração, uma união de primos quádruplos de segundo grau, 7 casamentos entre primos de segundo grau, e muitos outros, ligados por parentescos mais distantes, mas ainda assim inconfundíveis. No final, apenas 24 desses casamentos, o que é menos de um terço, ficaram abaixo do nível de parentesco típico de primos de segundo grau. A endogamia não só causou uma alta taxa de mortalidade em bebês, recém-nascidos e crianças, mas também provocou deformidades físicas e mentais. Uma característica marcante era o queixo dos Habsburgo, chamado de prognatismo mandibular. O distúrbio projeta a mandíbula para frente, tornando-a mais saliente. Essa alteração frequentemente leva à maloclusão, uma condição em que os dentes superiores e inferiores não se encaixam corretamente, deixando a mordida visivelmente desalinhada. Muitos dos Habsburgos sofriam com essa condição, além de hidrocefalia e epilepsia. A hidrocefalia,
ou água no cérebro, aumenta a pressão sobre o tecido cerebral, podendo causar danos e afetar o funcionamento normal do cérebro. Fernando I, que governou como imperador da Áustria, a partir de 1835, tinha todas essas condições, sendo que seus pais eram primos de primeiro grau duplos. Apesar de sua saúde frágil e de sofrer até 20 convulsões por dia, Fernando conseguiu reinar por 13 anos. Incapaz de consumar seu casamento, ele não teve filhos. Leopoldo I, que foi imperador do Sacro Império Romano a partir de 1658, tinha o típico queixo proeminente dos Habsburgo. Era baixo, magro e de constituição frágil. O sistema imunológico enfraquecido da dinastia os tornava mais propensos a doenças infecciosas. Leopoldo acabou como o segundo imperador de reinado mais longo, ficando no trono por quase 47 anos. Incesto entre irmãos. O começo do fim. Embora em nenhum lugar os efeitos da consanguinidade dos Habsburgo tenham sido mais marcantes do que no ramo espanhol, quando o futuro Carlos II nasceu em 1661, herdando a coroa antes dos 4 anos, Carlos tinha raquitismo e só conseguiu andar sozinho 2 anos depois. Febres e erupções cutâneas iam e vinham periodicamente, incluindo varíola, sarampo, rubéola e catapora, de modo que ele estava sempre doente com uma doença ou outra. A língua de Carlos era tão aumentada e sua mandíbula tão desalinhada que ele só pronunciou suas primeiras palavras aos 8 anos de idade. Comer era uma luta diária, e ele frequentemente engolia a comida inteira porque não conseguia mastigá-la direito, apenas para vomitá-la momentos depois. Quando Carlos entrou na adolescência, crises epilépticas começaram a abalar sua saúde já frágil. Seu desenvolvimento intelectual ficou muito atrás das outras crianças, e ele era conhecido por explosões repentinas de raiva e um desejo incontrolável por chocolate. Só um parêntese. Não me preocuparia se vocês quiserem comer chocolate, a menos que seja algo incontrolável. Quer mais um pouco? Não, obrigado. Os médicos dele estavam perplexos por ele continuar sobrevivendo. Mas ele sobreviveu até pouco antes de completar 40 anos, quando ficou incapaz de comer. Como não tinha filhos, ele nomeou Filipe de Anjou, neto do rei francês Luís XIV, como seu herdeiro. Quando Carlos morreu, em novembro de 1700, sua autópsia registrou que seu, abre aspas, coração era do tamanho de um grão de pimenta. Seus pulmões estavam corroídos, seus intestinos podres e gangrenados. Ele tinha um único testículo, preto como carvão, e sua cabeça estava cheia de água. Quando Carlos morreu, a linhagem espanhola da dinastia Habsburgo morreu com ele. Então, por que a linhagem espanhola dos Habsburgo se extinguiu, mas a linhagem austríaca continuou? A endogamia nos 2 ramos dos Habsburgos elevou muito a mortalidade infantil, reduziu herdeiros viáveis e enfraqueceu o futuro da dinastia. O rei espanhol Filipe IV primeiro se casou com sua parente próxima Isabel de Bourbon quando ele tinha 10 anos, e ela 13, e das 10 gestações deles, apenas 2 filhos sobreviveram até a idade adulta. Quando Baltazar, seu herdeiro, morreu na adolescência de varíola, Filipe teve que se casar novamente para tentar ter outro herdeiro e, infelizmente, escolheu sua sobrinha Mariana de Habsburgo. Dos 5 filhos deles, apenas 2 sobreviveram, e seu herdeiro, que se tornou o rei Carlos II da Espanha, sendo tanto física quanto mentalmente deficiente, não conseguiu ter filhos, encerrando a linhagem espanhola. Quanto ao ramo austríaco, Leopoldo I também se casou com sua sobrinha, e dos 4 filhos deles, apenas uma filha, sobreviveu. Então Leopoldo se casou novamente com outra parente próxima e todos os 3 filhos deles morreram. Leopoldo tentou novamente, casando-se com uma parente distante. Dos 10 filhos, 7 chegaram à idade adulta, e 2 se tornaram imperadores do Sacro Império Romano. Enquanto os 2 casamentos sucessivos de Filipe aumentaram o grau de parentesco sanguíneo, os de Leopoldo foram ficando cada vez mais distantes, o que provavelmente salvou a dinastia dos Habsburgo austríacos e condenou o ramo espanhol. Muito obrigado por assistir a este episódio de Medieval Madness. Se você gostou do vídeo, pode sempre nos apoiar curtindo, comentando e se inscrevendo no canal. Ou, se quiser ir um passo além, temos um Patreon e assinaturas no YouTube
onde publicamos um vídeo extra todo mês por apenas 3 libras por mês. Ou você pode se juntar a todas essas pessoas incríveis, cujos nomes estão aparecendo na tela agora, no nível mais alto por 9 libras por mês, onde seu nome será pintado na tela deste vídeo enquanto a internet, ou pelo menos este canal, existir. Valeu pessoal, até a semana que vem para mais um vídeo.